É isso aí, bom dia Brasília, bom dia Distrito Federal, estamos aqui mais uma vez, mais uma programação aqui, apresentando aqui aos candidatos aqui, candidatas às eleições 2018. Essa é a TV Estação 26, dando oportunidade a todos os candidatos, né, aqui do Distrito Federal para estar mostrando a sua proposta, também dando oportunidade para todos os telespectadores aí conhecer seu candidato para ter um voto consciente, tá? Para não votar errado nas eleições de 2018. Então fique atento nas nossas programações, todos os candidatos estão passando por aqui, já passou aqui mais de 400 candidatos, vocês podem estar olhando aí na nossa página, aí no Facebook e também no YouTube, está todo salvo lá os vídeos, onde vocês podem estar analisando, assistindo lá e vendo qual é o que representa o Distrito Federal agora em 2018. Então, acompanhe aí toda a nossa programação e fique atento, fique ligado, baixando nosso aplicativo também, fique à vontade para baixar e acompanhar toda a nossa programação, Rede Estação 26, pode estar baixando aí no seu Play Store, e também o aplicativo da rádio, Rádio Estação 26 também. Beleza? Não deixe de participar, compartilhar e comentar aí o vídeo. A gente não vai poder ler as perguntas agora, mas posteriormente aí o candidato ou a sua assessoria vai estar respondendo aí na live do Facebook aí os questionamentos, ou perguntas, elogios que vocês estão fazendo. Então, gostaria de cumprimentar aqui já, desde já, né, o candidato ao Senado Federal, né, Marcelo Neves. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Estação 26. Então, bom dia, eu agradeço aqui o convite da Estação 26, a Rádio Estação 26, e também aos internautas aí que estão presentes. Eu sou Marcelo Neves, sou candidato ao Senado número 133, sou professor de Direito Constitucional da UNB. Tive uma formação acadêmica muito ampla no exterior, fiz doutorado, também ensinei na Alemanha, mas nunca tinha sido candidato a um cargo público. Sou nascido em Recife e lá eu fazia já política contra o regime militar, desde 74, na campanha histórica de Marcos Freire ao Senado, e continuei como militante de partido, primeiro contra o regime militar, no antigo MDB, depois me vinculei muito a defender o PT, e nessa crise, nesse momento que houve o chamado impeachment, um verdadeiro golpe, no meu entender, eu dei pareceres, me manifestei juridicamente, apontando que não se tratava de um crime de responsabilidade, mas de falhas saneáveis, falhas orçamentárias que sempre existiram, que foi, na verdade, uma invenção toda essas pedaladas fiscais para caracterizar o crime de responsabilidade que não ocorreu. Com esse parecer, eu fui convidado pelo Planalto, pela presidenta Dilma, para me manifestar lá no Planalto, e me manifestei várias vezes. Também no processo de Lula, eu sustentei a sua nulidade por várias falhas processuais, inclusive a parcialidade do juiz Moro. E um dos pareceres, ou artigo que eu escrevi, melhor dizendo, foram traduzidos para o inglês e levados à Organização das Nações Unidas, ao Comitê de Direitos Humanos, e serviu de base para a decisão daquele órgão. Também foi citado, foi utilizado pelo advogado estrangeiro inglês do Lula. Então, eu denunciei isso, e nesse contexto foi que me convidaram, o próprio Lula me convidou para ser candidato, para renovar o partido, junto com a Márcia Tiburi, lá no Rio de Janeiro, com o Celso Amorim, vários que entraram no partido para renovar, e depois veio a sugestão para eu me candidatar ao Senado. Eu aceitei esse convite. O convite também foi mantido aqui pela presidenta do partido no Distrito Federal, Érica Cocai, com apoio de amplas lideranças como Chico Vigilante e Policarpo. As principais lideranças do partido me apoiaram, e eu sou um dos dois candidatos ao Senado. Há o outro candidato, que é o Vasni, e dessa vez você pode votar em dois candidatos ao Senado. Eu sou o número 133 e estou aqui para apresentar as minhas propostas e responder as perguntas que venham aqui da Rádio Estação 26. Eu estou aqui aberto também para perguntas do público.
É isso aí, muito bem. Estamos aqui com o candidato ao Senado, né, Marcelo Neves, do PT, né, Partido dos Trabalhadores. Você vai acompanhar aqui o bate-papo aqui com a gente. Você pode fazer seus comentários aí nas redes sociais, que posteriormente ele vai estar respondendo à assessoria dele, porque a gente vai fazer o bate-papo. Não tem como a gente ficar lendo aqui as perguntas, mas vocês podem ficar à vontade para fazer os comentários aí. Candidato Marcelo Neves, gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua plataforma política para todos os telespectadores que estão acompanhando agora a TV Estação 26, para que conheçam os seus projetos, né, que possa analisar direitinho todos os telespectadores aí. Você pode ficar à vontade para explanar a sua plataforma. Vejam bem, minha proposta, minha plataforma tem três pilares básicos: inclusão social, cidadania política participativa e direitos. Então, vou começar com a questão da inclusão social. Por que isso é importante na minha plataforma? Eu observo claramente que o Brasil é um país caracterizado historicamente pela exclusão social de amplos grupos. Isso significa exclusão, falta de acesso aos bens básicos, até a própria alimentação. Esse processo fica claro de exclusão social, que é histórico, com a própria pesquisa do cientista francês Thomas Piketty, feita no fim de 17, analisando todos os países do mundo, que o Brasil é o país mais desigual do mundo, considerando 1% da população mais rica e o restante da população. E, apesar disso, com a grande exclusão social, nós tivemos uma melhora no governo de Lula e de Dilma. E eu esclareço por quê. No governo de Lula, quando ele iniciou, nós tínhamos 41 milhões de pessoas na extrema pobreza, na indigência. Isso significa insegurança alimentar, significa fome. E desses 41 milhões, no final, em 2014, nós tínhamos só 5 milhões. Tiramos 36 milhões da pobreza. É um programa contra a fome elogiado pela ONU e reconhecido por membros da ONU como o mais importante da história da humanidade em tão pouco tempo. Mas o que é que ocorre depois do golpe, do chamado impeachment em 2016? O que ocorre é um retrocesso de tal maneira que de 5 milhões de pessoas que ainda sofriam da pobreza extrema e, portanto, da subnutrição, nós temos hoje 23 milhões, 18 milhões voltaram a essa situação. Isso significa que o Brasil voltou ao mapa da fome que saiu naquele período. E por que voltou ao mapa da fome? Porque o governo Temer criou uma austeridade para os pobres, uma falsa austeridade. Ele retirou, com a emenda 95, aprovado pelo Congresso de Temer, a emenda 95 congelou os gastos com saúde pública, com educação pública e com projetos sociais, programas sociais. Isso implica que há uma impossibilidade por 20 anos de se melhorar os gastos com educação, saúde e projetos sociais. E a população aumenta, há novas demandas. Então, com essa paralisação, nós não temos condições de investir no social. Só pode se pagar com essa austeridade os bancos, os juros diante de bancos. Quem se beneficia disso é o capital financeiro, que não é produtivo. Portanto, nossa proposta primeira no Senado, na dimensão da inclusão social, é lutar pela revogação da emenda constitucional número 95. Alguns dizem a emenda da maldade, porque ela destrói a educação pública. E se você não tem educação pública e gratuita, grande parte da população não tem acesso à educação. Ela destrói os projetos do Lula, o ProUni, o FIES, e retira dinheiro desse projeto que dava acesso aos pobres à universidade. Está sucateando a universidade pública e gratuita, como a UNB, que possibilita hoje que 50% venham das escolas públicas. Nós tivemos uma redução de
61% nas verbas para custeio da UNB. Tivemos 81% de redução de investimentos nas universidades públicas. Se nós não revogarmos essa emenda 95, que por incrível que pareça, foi aprovada pelo senador Cristóvão Buarque, que se diz defensor da educação, mas na verdade ele votou numa emenda que destrói a educação pública e gratuita. Qual é a ideia? É privatizar as universidades, privatizando, impedir o acesso da população mais pobre à educação pública, principalmente a superior. Então, revogando a emenda 95, também nós vamos contribuir para ter dinheiro para o SUS, para a farmácia popular, que o governo de Temer acabou, para o SAMU, e retomar o investimento na educação, na saúde pública também. E nos programas sociais, como Bolsa Família, como a farmácia popular. Todos esses programas nós temos que retomar para que haja retomada do caminho da inclusão social. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a reforma tributária, porque a reforma tributária é fundamental para induzir inclusão social e reduzir a desigualdade. O Brasil é um país que atua no sentido de aumentar a exclusão social, a desigualdade com os tributos. Quem paga mais tributos são os mais pobres. O projeto nosso e também do programa do PT, do Haddad, é tornar o tributo não regressivo. Quem paga mais é os pobres e os ricos pouco. É inverter para o sistema progressivo dos países desenvolvidos, como a Alemanha, os países como a Noruega, que tem mais igualdade social. Aqui nós vamos o quê? Reduzir a carga do imposto sobre produção e consumo, que é taxado indiretamente nos pobres e trabalhadores, e fortificar os tributos, os impostos sobre patrimônio e renda. E aqui, principalmente, as grandes fortunas. E também as rendas, as grandes heranças, que a pessoa não herdou por um merecimento. Então, nos países todo mundo tem uma grande taxa para heranças de ricos. E também, para completar, nós temos situações esdrúxulas. Um iate de rico no Brasil não paga nada de tributo, tipo IPVA. Enquanto um chevetinho que você comprar velho, um fusquinha, você paga IPVA. Você não paga também para um helicóptero de rico ou um jatinho, nada como um IPVA, mas paga para o seu carrinho simples que você tem. Isso é a mostra de que nosso sistema é injusto. Também no Brasil não se paga dividendos. Quando é o dividendo, é aquela parte que o capitalista tira do seu lucro para gastar como pessoa física no seu luxo, na sua vida. Então, os países ricos chegam a 40%, quando aumenta muito. Tem pessoas, tem donos de banco no Brasil, que 3 famílias tiraram 9 bilhões de dividendos no ano. Mas eles não pagam nada de tributo por esse dividendo. Havia no Brasil baixo, 4%. Fernando Henrique e o Congresso dele retiraram, zeraram. Isso é muito grave, por quê? Porque esse dinheiro poderia ir para a educação, para a saúde, mas não, nós não queremos tributar também as grandes fortunas. A proposta é do cientista Piketty, também do Marcelo Medeiros, do IPE, que nós invertêssemos essa situação. Então, essa é a minha proposta para a inclusão social. Revogação da emenda 95, fortificação das políticas sociais do governo Lula, retomar, e também a reforma tributária, que transforma o sistema regressivo, que prejudica os pobres, onera os pobres, para um sistema progressivo. Quanto mais rico, paga mais imposto. Quanto mais pobre, paga menos imposto. E até o governo de Lula, o programa já diz, só pagará imposto de renda depois de 5 salários mínimos. Hoje são 2. Veja bem, hoje são 2. Você ganha mais de 2 salários mínimos, você paga imposto de renda. Mas o dividendo do que a renda do rico não paga nada. Então, isso é uma injustiça tributária. Nós lutaremos contra. Quanto ao segundo aspecto, eu falei de inclusão social, cidadania política participativa. É fundamental, como o nosso Congresso atua muitas vezes contra os interesses do povo, uma proposta que é minha pessoal é de uma emenda à Constituição que determine o referêndum por iniciativa popular.
Assim como a lei por iniciativa popular, por exemplo, Ficha Limpa, foi de iniciativa popular, o Ficha Limpa, você pode também poder um referendo de iniciativa popular. Eu explico. Se está tramitando um projeto de emenda constitucional ou de lei no Congresso Nacional, nós poderíamos, com essa emenda que eu proponho, que uma parte da população se organizasse e pedisse um referendo. Então, aquela lei só entraria em vigor, ou aquela emenda, se a população dissesse sim. É uma forma de impedir que esse Congresso, muitas vezes, seja uma representação do povo, mas interesses puramente particularistas, sofra um contrapeso do outro lado. Então, por exemplo, a reforma trabalhista, que prejudica os trabalhadores. Se nós tivéssemos um sistema desse, a gente poderia, os sindicatos se organizarem, pedir uma emenda para o povo dizer sim ou não. Também, a emenda constitucional 95, que sucateia a educação e a saúde, a gente poderia ter pedido, assim como a reforma da Previdência que eles querem aprovar para acabar com sua aposentadoria, 40 anos de contribuição e com 65 anos. Para um trabalhador simples, poucos chegam nessa situação. Então, nós poderíamos submetê-la a um referendo, sim ou não. Então, essa é a minha proposta na participação política e também legalizar, tornar vinculante o orçamento participativo com a lei complementar, uma emenda para todos os níveis, ter o orçamento participativo e a força deliberativa dos conselhos, como o Conselho de Cultura, o Conselho de Saúde, nas capitais e nos estados. E o terceiro aspecto, depois de cidadania, é a questão dos direitos. O golpe veio para retirar direitos. Eles argumentam que nós temos muitos direitos no Brasil. Isso é um absurdo. Na verdade, a gente precisa implementar os direitos previstos na Constituição e nas leis. Nós temos muitos direitos previstos na Constituição, mas não tem implementação. Mas o governo Temer não está satisfeito nem com isso. E o Congresso ele quer tirar direitos que estão garantidos na lei. O primeiro que eles fizeram foi a reforma trabalhista, que deforma o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho surgiu para proteger o mais fraco na relação trabalhador. O que é que tem ocorrido? Eles estão atingindo os trabalhadores com uma reforma trabalhista que dá como se os trabalhadores estivessem no mesmo plano do patrão. E isso é contra a ideia do direito do trabalho que surge no século XIX. A própria Igreja Católica, Leão XIII, ele propôs que deveria haver direitos sociais do trabalhador no fim do século XIX, porque naquela época a mulher grávida trabalhava 18 horas por dia, criança, e o direito do trabalho veio para, nesse contrato trabalhista, proteger o mais fraco. O que é que o Temer faz? Ele tira várias garantias. Um exemplo, hoje se você, como empregado, tenta uma ação contra o seu patrão, se você perder, você pode pagar a sucumbência, indenizar os custos do patrão. Não havia no direito do trabalho considerada a desigualdade. Era para proteger, isso não é uma relação de direito civil. Outra coisa, nós temos hoje a possibilidade, com parecer extra, que a mulher grávida trabalhe em condições insalubres. Isso fere o direito das mulheres trabalhadoras. E também, para compensar horas, o patrão pode resolver sozinho com o trabalhador. Mas o trabalhador individualmente é muito fraco. Antes se exigia que houvesse um acordo coletivo dos sindicatos. Hoje você vai fazer individualmente. Qual é a força sua? Individualmente, de se impor. O cara disse, você vai trabalhar à noite e vai compensar a hora de certa maneira. Como é que você vai dizer não? Você perde o emprego. Então, aqui é um enfraquecimento do trabalhador, que é essa emenda. Várias normas, segundo a ANAMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, no final do Congresso eles disseram que várias normas, grande parte, fere a Constituição. Mas como o Supremo está comprometido com o Temer e com o golpe, eles não querem declarar inconstitucionalidade. Essa norma da sucumbência foi considerada inconstitucional pelo ministro Fachin, mas o ministro Barroso disse que não. Então, o Supremo atrasando, o que é que a gente precisa é revogar essa norma e não voltar simplesmente à década de 40 com a legislação de Vargas.
tratar do Estatuto do Trabalhador que o Paim, o deputado Paim, está propondo, que é defender os direitos dos trabalhadores no século XXI. Porque hoje tem trabalho virtual, que pode explorar-se muito o trabalhador no trabalho virtual, porque ele está à noite em casa, tem que fazer o serviço. Então a gente tem que pensar o contrário, pensar em normas trabalhistas que protejam mais o trabalhador nas condições do século XXI. E é isso que eu defendo o projeto do senador Paim, se eu for ao Senado. E também, na parte dos direitos, para fechar os 3 níveis, não é só os direitos sociais. Hoje se fala de interseccionalidade, a questão de classe social com a questão da identidade, seja de gênero, a questão da mulher, seja da comunidade LGBT, como orientação sexual, seja racial, a questão do racismo, do negro, dos índios e também das pessoas com deficiência. Esses grupos, historicamente, são muito discriminados. E nós precisamos ter políticas públicas de ação afirmativa para proteger esses grupos. No Brasil, atualmente, com o discurso de um dos candidatos à presidência, nós corremos o perigo de ter um retrocesso. Candidato que defende que a mulher tem que ganhar menos, que o negro não serve para nada. Quer dizer, esse desprezo de um dos candidatos pode levar a um retrocesso histórico. No Senado eleito, eu quero estar com a Haddad para a gente, pelo contrário, fortificar o direito das mulheres, a paridade na participação no trabalho, salários iguais, proteger os grupos LGBT, porque a orientação sexual não pode levar à discriminação no trabalho, na política, em nenhum campo. Normas para proteger também as situações de grupos étnicos que são, muitas vezes, pela história do Brasil, desprezados. Temos que dar mais espaço de inclusão a esses grupos. E também os preconceitos contra a pessoa com deficiência, e isso exige também políticas públicas mais radicais nesse ponto. Então, juntando a classe e as definições das identidades de grupo, nós temos que lutar pelos direitos. Então, meu plano é inclusão social, cidadania política participativa e retomada dos direitos. Mas tudo isso só é possível, companheiros, se nós considerarmos a soberania nacional, a autonomia do povo sobre suas riquezas. E o que é que Temer está fazendo? O Temer, com o seu Congresso, está vendendo as empresas estratégicas brasileiras. Eu dou um exemplo, a Eletrobras, ele quer vender, não conseguiu ainda, porque está paralisado. Quer privatizar. A Eletrobras, no governo Lula, nós tínhamos 32% das pessoas mais pobres, dos 20% mais pobres, que tinham acesso à energia elétrica regulada da Eletrobras. No fim do governo Lula, tivemos 92%. No fim do governo Dilma, 2014, saiu de 32%, 92% com energia elétrica. Por isso que no Nordeste essa vibração com Lula e Haddad. Mas os ricos que tinham 92% não foram prejudicados. Os 20% mais ricos saíram de 92% para 97%. Mas a diferença se tornou pequena, porque até tem espaços que não há condições mesmo, você precisa de gerador. Isso é normal, mas houve uma universalização, depois de 90%, é considerado universalização do acesso à energia elétrica. O que é que o governo quer? Quer privatizar a Eletrobras, e isso vai tornar caro, muita gente não vai poder pagar nos preços de mercado. Isso é estratégico para o Brasil. E a Petrobras? O plano de Lula com o pré-sal e o plano de Dilma era usar o pré-sal para formar um fundo soberano. Esse fundo soberano levaria 75% para a educação e 25% para a saúde. Isso tiraria o Brasil do subdesenvolvimento. Em 20, 30 anos, a gente estava com uma nação europeia com a educação pública gratuita para todos, desde a creche até o fim do curso. O que é que o governo Temer e o seu Congresso faz? É desprezar essa ideia do fundo soberano e vender o nosso produto por preço de banana, a preço de banana, para as empresas petrolíferas multinacionais,
vende bruto para elas, não refina aqui, que temos refinarias para isso. De lá, eles revendem por preço caro de mercado americano ou europeu, e aqui nós temos hoje o gás chegando a R$100, estão me dizendo. A gasolina está beirando R$5. Então, essa política é desastrosa para o povo brasileiro. Nós temos que retomar a ideia do fundo soberano do pré-sal, temos até que revogar, reverter esses contratos, mesmo que tenhamos que pagar multa por descumprir o contrato, é mais importante reverter, pagar a multa e voltar à política de utilizar o pré-sal para fins de pagamento do Fundo Soberano para financiar a nossa educação e saúde. Por que eu digo educação 75%? Porque os países, o cientista Piketty diz isso, os países que têm educação pública e gratuita da infância até o fim da universidade, são os países que têm o maior nível de igualdade, o melhor índice de vida e melhor índice de segurança. Por quê? Porque todos têm acesso à educação. Eu morei na Alemanha, estudei lá com bolsa do governo alemão. E lá você tem a filha do banqueiro indo para a escola com o filho do seu empregado, porque a universidade pública é boa para todo mundo. Então você não precisa nem de escola privada, quase não tem relevância a escola privada. No nosso Brasil, o projeto de Temer é privatizar. Já tem uma empresa americana que comprou 25% do mercado de educação no Brasil. Então, nesse sentido, eu quero ser o senador de seus direitos, como está no meu panfleto, o senador da inclusão social. E, evidentemente, para isso, eu vou lutar também contra os privilégios de uma elite determinada do serviço público. Essa elite que recebe, como juízes que recebem auxílio moradia, que esse auxílio moradia é um custo alto, isso tudo poderia correr para programas sociais, para saúde e educação. A diferença, distorções de salário no serviço público também é absurda. Nós temos que romper com isso, com esse super salário, mesmo dos senadores. Privilégio de 14º salário, privilégio de aposentadoria especial com 4 anos, privilégio de um seguro vitalício para toda a família, que eu poderia ir para toda parte do mundo. Eu vou não só renunciar a esse privilégio, vou propor que isso se acabe para todo e qualquer senador. Então é essa minha proposta, é tornar um país tão desigual, com tanta exclusão social, lutar para que esse país tenha menos desigualdade e que ele se caracterize pela inclusão de todos nos benefícios sociais, no salário digno, se não for um salário, um seguro-desemprego digno, alimentação, moradia. Isso é fundamental para que o nosso país tenha dignidade e a gente seja orgulhoso de ser brasileiro. É isso aí, muito bem. Estamos ao vivo aqui pela TV Estação 26, aqui apresentando aqui o candidato ao Senado Federal, Marcelo Neves, pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Está aqui colocando a sua plataforma política para que vocês possam conhecer os projetos deles e posteriormente já estão finalizando, ele vai estar passando todas as suas redes sociais para que vocês possam conhecer mais ele, entrar em contato, né, analisar cada um que passa aqui, não só ele, mas todos os candidatos, vocês possam analisar e votar consciente agora nas eleições 2018, tá bom? Fique à vontade, agradecer aqui o pessoal que está lá no Facebook, eu estou vendo ali, ó, acompanhando a gente. Muito obrigado aí pela audiência. Você também que está acompanhando a gente pelo aplicativo aí da TV Estação 26, também a gente agradece. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui. Nós tem agora, deixa eu ver que horas são, a gente já está quase finalizando. São 11 horas e 36 minutos. Tem mais 5 minutos ainda para a gente fazer bate-papo. Eu só queria agora agradecer muito ao Yelton, porque eu tive dificuldade. Desculpa aí, Yelton. Yelton, eu agradeço muito essa oportunidade, porque são poucos os momentos que a gente tem a oportunidade de falar mais livre. Muitas entrevistas vão cortando a gente e você não acaba nem de fechar um argumento. Então, para o eleitor, isso não é muito bom, porque o meio de comunicação ele já vem com a postura prévia. Ele tem um candidato dele e ele, muitas vezes, quer que a gente se prejudique na resposta e a gente não tem tempo de responder. E, às vezes, fazem perguntas capciosas e a resposta, quando sai publicada assim, eu tive experiência, não é bem, corta no meio. Aqui você dá um espaço que a gente pode falar livremente.
E isso é muito importante, porque nós temos, principalmente eu sou candidato pela primeira vez. Nunca fui candidato a nada, fui convidado para ser e sou um professor universitário, ensinei em vários países também, principalmente na Alemanha, onde eu estudei doutorado e fiz a livre docência e pós-doutorado, e eu quero contribuir para o meu país. Tenho uma vida acadêmica, uma vida familiar realizada, mas eu assumi esse desafio, esse sacrifício, para servir nesse momento histórico difícil ao povo brasileiro. Meu número é o 133, Marcelo Neves 133. Minhas propostas também você encontra no meu Facebook, que é Marcelo 133, e também no Instagram vocês podem me acompanhar. Eu estou trabalhando com muito afinco nessa campanha para conseguir o seu voto. E eu peço o seu voto aqui e também o da sua família, dos seus amigos. Se você concorda com minhas ideias, vá à frente, divulgue o meu nome, porque o fundamental para um candidato que ainda é desconhecido do grande público, porque nunca foi político, nunca teve um cargo eletivo, é o desconhecimento da população. O que eu noto, onde eu chego, que faço minhas propostas, é bem aceita, mas a dificuldade é ampliar isso para um público maior, para uma massa do eleitorado, por assim dizer. Portanto, eu agradeço ao Ielson, agradeço aqui à TV Estação 26 por possibilitar essa chance. Eu quero estar lá no Senado para lutar contra esses políticos que só entram lá para defender seus interesses pessoais. A política vem de polis grega. A polis era a cidade-estado, e você chama de político aquele que defende o bem comum. Isso é que é o verdadeiro político com P maiúsculo. Eu quero ser no Senado esse político com P maiúsculo. E numa sociedade muito desigual como a nossa, ser político com P maiúsculo, defender o interesse público e o bem comum, é defender principalmente, prioritariamente, não exclusivamente, os interesses dos mais fracos, dos mais carentes, dos pobres, dos discriminados. E eu quero estar lá para isso, para lutar principalmente pelos mais fracos socialmente, pelos mais pobres, pelos discriminados, seja por problemas de raça, seja de gênero, seja de orientação sexual, seja porque tem algum problema, uma pessoa com deficiência. Estarei lá com vocês e conto com vocês no dia 7 de outubro, com Haddad na presidência e nossa chapa aqui com Miragaia no governo do Estado. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado novamente à Rádio Estação 26 e ao companheiro aqui, Elson. É isso aí. Eu que agradeço aqui a sua participação aqui conosco, sem falar que a TV Estação 26, Marcelo, dá oportunidade para que o candidato fala. Não é que tem algumas emissoras que você junta milhares de pessoas numa mesa e você fica 5 minutos para falar e não fala nada, você Sim. não consegue expor suas ideias. E outra vez as pessoas mas só o candidato está falando, mas aqui o objetivo aqui é que o candidato fala, não é que eu falo, não. Porque se fosse para mim falar, eu não convidava o candidato, eu ficava aqui falando. Claro. Né? Então o objetivo nosso é esse, é conseguir que vocês possam passar para todos os telespectadores as suas ideias, que as pessoas possam conhecer e não votar errado nas pessoas. Então esse é o objetivo nosso, de passar o conhecimento para a comunidade. Então, o vídeo está salvo, está ali, todos estão acompanhando no Facebook, pode compartilhar, vai estar no YouTube também. Vocês podem compartilhar, vai ficar salvo. E aí eu quero te agradecer aqui, dizer que as portas estão abertas aqui da TV Estação 26. Você, quando querer vir aqui fazer um debate, explanar algumas ideias, fique à vontade, tá bom? Eu agradeço muito a sua participação aqui e tudo de bom, felicidade, tá? E sucesso aí na sua carreira aí. Obrigado, muito obrigado. Primeira vez, né, na política, né? Obrigado, um abraço e muito obrigado.